pode sentir raiva. É feio sentir raiva. Com certeza você já ouviu essas frases na sua infância. E esse cercear da emoção raiva, não só da raiva como das outras, acabou nos tornando um pouquinho analfabetas emocionais. A gente desconhece a inteligência emocional, que é o assunto dessa nova série de vídeos que vamos fazer. Olá, eu sou Natália Sanches, educadora parental, mãe da Luna, e você está no podcast Entre Mães. Aqui você vai encontrar muito acolhimento, desabafos e informações pertinentes à maternidade, com todas as dores e delícias que só nós mamães sabemos. Hoje nós vamos falar sobre a raiva. Eu queria começar por essa emoção primária, porque acredito que dentre todas é a que eu mais tenho dificuldade em lidar. Por isso foi a que eu mais estudei. Quando a Luna nasceu, eu não tinha dimensão do quanto eu tentava suprimir, engolir a emoção raiva. E nem também da importância dela pra gente. Então, como nós fomos criados acreditando que as emoções que são mais desconfortáveis são ruins, que a gente não tem que sentir, que a gente tem que engolir, que a gente tem que controlar, a gente não aprendeu a navegar de uma maneira segura por elas. Sempre foi nos dito o que não podia fazer. Então, não pode sentir, não pode bater, não pode morder, não pode gritar, não pode falar alto, enfim. Mas nunca nos foi ensinado o que a gente poderia fazer, né? Como que a gente expressa isso daí. E qual que é a importância também, porque todas as emoções, elas são válidas. O que não é válido são alguns comportamentos que a gente tem advindo dessas emoções. E hoje eu quero explorar e conversar um pouquinho mais sobre como que a gente pode expressar essa emoção raiva de uma maneira mais segura. Para isso, a gente precisa primeiro compreender o porquê que ela é necessária, porquê que ela é importante. Então, a raiva, ela vai nos sinalizar que algum limite nosso está sendo invadido, né? Que alguma coisa está ameaçando a nossa sobrevivência. Compreendendo isso, a gente sente a raiva e o nosso corpo automaticamente entra em estado de luta e fuga, no estado de defesa, né? Então, ou a gente luta ou a gente foge. E isso é muito importante para a sobrevivência, foi importante durante anos para a nossa sobrevivência. Então, por que hoje se faz necessário a gente compreender isso? Porque a partir do momento que eu vou me calando, engolindo, suprimindo, tudo isso vai virando uma panela de pressão. E a conta vai chegar no meu corpo de várias maneiras, né? Então, essa panela de pressão, eu tô enchendo. Numa hora ela vai explodir. E aí eu posso agir de maneira violenta para fora, então tendo reações desproporcionais com o outro, agredindo o outro, ou para dentro, agredindo a mim mesmo, que são aqueles comportamentos mais autolesivos, ideações suicidas, ou em formas de doença mesmo, como a depressão. Tudo isso, nosso corpo vai comunicando que a gente está engolindo uma emoção, que nós estamos suprimindo e não que nós estamos expressando e navegando. Essa é que deveria ser a inteligência emocional. Saber navegar de uma maneira muito fluida, realmente sentir aquela emoção e deixar ela fluir e passar pelo nosso corpo de maneira segura. Então, quando o outro invade o meu limite, o que seria natural, o que seria desejado, né, de uma pessoa que tem inteligência emocional? Expressar, comunicar, colocar o meu limite no outro. E claro que isso a gente vai comunicar de uma maneira mais assertiva, sem ser violenta. Então, olha, fulano, você pode chegar até aqui. Mais que isso, não. Isso, para mim, é importante. E eu não vou deixar você passar dessa linha. Isso é colocar um limite no outro. Ao mesmo tempo que a raiva também, ela é uma emoção muito da ação. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer, quando eu tô com raiva, aqueles exercícios de meditação, de respiração e ficar calma. Porque ela me leva para a ação. Então, como que eu aprendi a expressar a minha própria raiva? Realmente com ações. Eu soco um travesseiro, eu soco a cama, eu pego uma almofada e eu grito muito forte, eu coloco toda a minha força e eu empurro a parede,
eu pego os meus pés e eu bato muito forte no chão. Todos esses movimentos vão ajudando a dissipar essa energia da raiva sem que eu machuque o outro ou machuque o ambiente. E aí, num caso, né, de quebrar alguma coisa, quebrar a porta, bater, enfim, que também não é o ideal. Eu penso sempre nas 3 regrinhas. Não posso ferir o outro, não posso ferir o ambiente, não posso ferir a mim mesmo. E aí, dessa maneira, eu vou buscando estratégias, então, para expressar essa emoção que me leva à mais pressão de uma maneira mais segura. E todo esse autoconhecimento também vai ser importante no nosso relacionamento com os nossos filhos. Vamos voltar lá para a panela de pressão. Então, se eu não sei navegar por essa emoção, não sei gerenciar, e eu vou engolindo, qual que é a minha tendência? A primeira pessoa que eu vou descontar é aquela que normalmente eu julgo mais fraca, que normalmente, lá na nossa cadeia do patriarcado, são nossos filhos. E isso vai gerando uma dinâmica muito perigosa também dentro de casa. E quando eu começo a me perceber, me autoconhecer, vou buscando maneiras para que eu mesma expresse essa raiva de maneira mais segura através das minhas ações, do meu exemplo, com os neurônios espelhos, aquela criança também vai sentindo que ela tem espaço para expressar e como ela pode expressar. Eu vou dar um exemplo aqui que está bem latente. Essa semana, a minha filha foi mordida na escola. Uma reação muito natural. Então, ela empurrou a coleguinha porque ela queria entrar num determinado espaço. A coleguinha se sentiu invadida. Então, olha lá a raiva, né? Invadiu meu espaço. Foi lá e devolveu com a defesa dela, mordendo a mão da minha filha. São comportamentos naturais do ser humano, de defesa. Qual que é a nossa primeira ação nesse momento? Cercear. Não pode bater. Não pode morder, não pode empurrar. Tá bom, eu já entendi que não pode, mas e o que pode fazer? A gente não tem essa habilidade ainda de direcionar para a ação que tem que ser feita. Nesse momento, claro, a gente vai acolher aquelas crianças, mas a importância é direcionar. Então, sentiu raiva, como que eu posso expressar de uma maneira segura? E aí eu vou guiando nesse processo, que é o mesmo que a gente faz com a gente mesmo. E os dois em engrenagem, né? Um guiando a gente através do nosso comportamento, guiando a criança, através da nossa fala, guiando a criança, vai ensinando como que ela também pode expressar essa emoção. E aí, quando essa criança não sente que tem espaço para isso, a gente consegue também perceber em outros comportamentos. Por que eu comecei a estudar a raiva? Eu não conseguia lidar com a minha, mas eu só percebi isso quando eu vi a minha filha tendo comportamentos autolesivos. Ela se mordia, ela batia a cabeça na parede, ela puxava o cabelinho dela. E tudo isso estava me comunicando que ela não estava sentindo que ela podia expressar aquela raiva, né? Então ela estava voltando aquela raiva para dentro, para ela mesma. Tá bom, e essa raiva vinha da onde? Que limite que eu estava invadindo? Ou de repente é porque ela estava fusional comigo e eu não estava sabendo expressar a minha própria? Enfim, fui avaliar tudo isso para compreender muito bem onde estava a raiz e como que eu poderia fazer melhor para que a gente mudasse essa situação. Se não chega lá na fase da adolescência, lá na fase adulta, a gente começa a perceber isso de uma maneira muito mais intensa. Os próprios comportamentos autolesivos, por exemplo, que chega na adolescência, então já se cortando virilha, para esconder, enfim, se queimando. Que aí sinaliza, né? Primeiro, que eu não tenho espaço para sentir essa emoção que eu tô sentindo. E segundo, que aquela dor que eu tô sentindo dentro é tão grande, que eu preciso de alguma coisa que faça ela passar. E a maneira que normalmente a gente encontra são esses comportamentos autolesivos, que não são somente esses extremos que eu falei, por exemplo, de se cortar, se queimar, mas entram também a compulsão alimentar, entra também os vícios, o excesso de trabalho, quando a gente busca para se anestesiar de alguma maneira, tudo isso reflete o como a gente não sabe gerenciar as nossas próprias emoções.
E falando da raiva, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de luz e de clareza, falando dessa emoção que é tão desconfortável de sentir, que a gente tem tanta dificuldade em lidar, mas que ela é muito importante para a gente aprender a colocar limite no outro, para a gente comunicar os nossos próprios limites, certo? Espero vocês na próxima semana. Até lá!